Olá, sejam bem-vindos à nossa salinha. Bateu saudade, né? E bate mesmo, gente. Mas o bacana é que nós voltamos e estamos juntos novamente nesse processo de formação continuada que está sendo oportunizado pela Fundação Aperam Acesita e pela Aperam no Brasil. Voltamos com aquelas nossas prosas boas que nós tivemos no ano passado, em 2019, agora retomamos em 2020 e aqui na nossa salinha digital. Entramos definitivamente na cultura digital que tanto conversamos, que está lá preconizado na BNCC. Então, valeu, estamos de volta e estamos juntos. Para quem ainda não teve a oportunidade de estarmos juntos ou de nos conhecer, meu nome é Paulo Henrique, eu sou gestor de projetos. Nós vamos trocar umas ideias aqui durante essa série e nós temos aqui a série Competências Socioemocionais e Cultura Digital, a nova educação. Então são outros desafios que chegaram para nós agora em 2020. E nós vamos prosear sobre os protocolos de retorno. O que são esses protocolos de retorno para as aulas presenciais. Um ponto que a gente precisa deixar claro, gente. A gente tem que focar realmente no que é necessário ser feito já de imediato e com uma boa antecedência, porque é um processo de construção coletiva desafiador. Então, primeiro ponto, você pode perguntar, poxa, nós vamos conversar sobre protocolos de retorno às aulas presenciais, sendo que nem data ainda tem definido? Sim. É preciso conversar. Isso tem que ser feito com antecedência. Então, para que seja algo feito com antecedência, uma construção coletiva, de forma tranquila, e um documento que realmente nos dê todas as condições de segurança para que essa retomada possa ser feita de uma forma mais organizada possível, precisamos fazê-lo com antecedência. Então, esse é o primeiro ponto. Quando que vai retornar? Não se sabe ainda, não veio ao caso. O que vem ao caso é que nós precisamos fazer, nós temos que aprender a lidar com essa nova situação. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro. Vamos pegar e vamos fazê-lo. Então nós precisamos retomar com esses protocolos, Primeiro as primeiras coisas, vocês lembram dessa prosa nossa? Então vamos fazer uma comparação com os projetos políticos pedagógicos que no passado recente foram reformulados. Havia aquela demanda para se reformular os PPPs para que a BNCC, o currículo de referência, todos eles estivessem compondo ali o currículo de referência, estivesse compondo ali os PPPs das escolas. Então aquilo foi gerando uma incerteza naquele momento, nós acompanhamos, estávamos em campo com muitos municípios e sempre aquela dúvida, mas vamos ter que fazer, é necessário, e às vezes ficou aquela prosa ali e alguns processos acabaram não acontecendo da forma mais adequada em algumas escolas. Então é necessário a gente retomar essa prosa dos protocolos o mais rápido possível. E o que é um ponto que a gente tem que considerar também nessa nova situação que está posta para nós? A lógica produtiva da sociedade. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Agora, antes, e é bom sempre revivar, seu lápis e sua borracha estão aí? Seu caderno de formação continuada está aí? Porque quem já esteve conosco, Oi Timóteo, olá Itamarandiba, Veredinha, Turmalina, Capelinha e Minas Novas. Nós já estivemos juntos, e a gente sabe que todos vocês têm um caderno de formação continuada. Então agora é a hora desse caderno, então tá mais ativo ainda. Por que lápis e borracha? Sempre falamos com vocês. Errar, gente, é do processo, é da natureza humana. Então se errou, apaga e vamos reescrever. Já conversamos também que processos eles existem para serem reescritos. Então se no primeiro momento a gente tem um direcionamento, vamos escrevê-los. Amanhã ou depois teve a demanda de se acrescentar novos pontos e tudo mais, vamos reescrevê-los sem problema nenhum. Então esse foco que a gente tem que dar. Então lápis, borracha e caderno de formação continuada para a gente iniciar essa série, retomando os nossos estudos em 2020. E para você que nós ainda não tivemos o prazer de estarmos juntos, não tivemos essa oportunidade, e é de outros municípios que não esses aqui que eu mencionei, seja muito bem-vindo também. É bacana você estar com a gente, é um prazer
você estar aqui conosco na nossa salinha e estamos juntos, não é? Porque vocês veem, o primeiro ponto, que é muito interessante, ano passado a gente já tinha uma definição, uma sinalização da continuidade para 2020, seria presencial, então nós estaríamos retornando em 6 municípios. Agora, estamos retornando para quais municípios? Não há limite, né? Agora a informação estará aí à disposição para quem quiser ela acessar. Então são as oportunidades que vão acontecendo, que vão surgindo, que a gente tem que abraçar. Então ao invés de a gente ficar esperando, mas não vai dar, como é que vai encontrar? Não, vamos para o mundo digital, porque é lá que está tudo acontecendo, já está previsto na BNCC, então vamos retomar nesse formato digital. Então isso aqui é bacana. Essa aqui é a primeira oportunidade que nos foi colocada em 2020, a abrangência da prosa e a facilidade de estarmos, né, em todos os lugares ao mesmo tempo. Então isso é muito bacana, isso é insubstituível. Agora a lógica produtiva da sociedade que a gente tem que compreender começa assim: vamos reabrir o comércio essencial não fecha. Ok. Então vamos reabrir, agora tem etapas, né? Tá tudo feito por etapas. Vamos reabrir agora outras etapas, outros tipos de varejo e tudo mais, e aí vai abrindo. Aí vai abrindo, aí vai abrindo, aí vai abrindo. O que vai acontecer? As escolas, a turma vai questionar. Não, tem que abrir, porque meu filho tem que estudar, minha filha, os meninos não podem ficar em casa, como é que eu vou trabalhar? E aí vai ser aquela loucura. Então essa que é a lógica produtiva da sociedade, né? Então a escola, ela precisa hoje ter um posicionamento muito firme com relação a esse retorno às aulas e ter um planejamento muito claro, né, construído de uma forma bem abrangente, porque nós vamos tratar de segurança. Então esse é o primeiro ponto. Vamos planejar, vamos falar de segurança. Dúvidas? Um monte. Como que será esse retorno? Como que será essa participação? As evidências sobre a segurança hoje da questão de contágio e tudo mais são muito frágeis, porque um outro ponto também, não há como a gente acreditar que sairemos de uma pandemia sem ter perda do ponto de vista do que estava planejado ou do ponto de vista do que eram os processos anteriores. Não há como. Ninguém vai sair de uma pandemia, né, sem sequelas com relação a essa questão do planejamento. Então a gente tem que ter isso muito atento. Existirão sequelas? Sim. Muita coisa terá que ser replanejada? Sim. Novos processos precisarão ser escritos? Sim. Os que já estavam lá terão que ser reescritos? Sim. Então essa aqui é a lógica. Então nós vamos focar nisso, vamos contribuir com vocês para a gente ter uma forma de planejar isso da forma mais adequada e que atenda à necessidade de todos, da comunidade escolar. Então nós estamos retomando esse processo de formação continuada e as quartas-feiras, nessa retomada nossa, são os encontros com as lideranças. E o desafio para nós líderes é gigantesco, porque nós temos a questão da saúde mental, que isso está sendo tratado às segundas-feiras com a Marli Andrade, né? Então essa questão da saúde mental, se num passado recente já era uma demanda, hoje então, né, a demanda é muito maior. Nós temos os novos protocolos que precisam ser construídos e nós vamos conversar. O objetivo nosso nessa série é auxiliá-los na construção, vocês que o farão. Nós daremos dicas de como que é o caminho para isso daí. Nós temos também agora, enquanto líderes, a questão do diálogo. Esse é o grande desafio, a escuta. Nós, líderes, precisamos escutar muito. Escutar, ter o discernimento do entendimento do que está sendo dito, perguntar, no caso de dúvida, porque a gente sempre conversa com vocês, né? Comunicação não é o que nós estamos falando, comunicação é o que a nossa interlocução está compreendendo. Se eu estou falando e minha interlocução não está compreendendo, eu não estou tendo competência para me expressar de forma adequada. Então o líder ele tem que ter uma habilidade na comunicação agora mais do que nunca, porque o desafio é o processo de escuta. Isso tem que estar muito apurado. E estudar. Não é formação continuada, o nome já diz, contínuo. Temos que estar estudando cada vez mais, né? Isso sempre vai acontecer em nossas vidas, em todos os momentos. Então nós temos que retomar os nossos estudos, continuar com os nossos estudos e abrindo o leque para onde que agora as demandas vão direcionar os nossos esforços com relação às informações, à legalidade dos processos que a gente tem que buscar, tem que estudar
para poder montar esses protocolos. Então o desafio da liderança, ele é gigantesco. E o que acontece, gente, com relação ao protocolo? Eu trouxe até uma história interessante para vocês aqui, que é sobre a origem da palavra protocolo. Então, na Grécia Antiga, o livro, né, ele era formado como? Eram vários papiros colados, né, um atrás do outro, você vai colando os papiros e formavam aqueles rolos grandes, né? Aqueles eram os livros na Grécia Antiga. A primeira página, o primeiro papiro que vinha ali é como se fossem hoje as folhas de rosto dos livros atuais, né? Então vinham todas as informações daquilo que estava escrito ali. Então, essa primeira folha, ela se chamava protocolon, que é a junção de proto, que é inicial, com colon, que é um derivado da cola, ou seja, protocolon era a folha colada em primeiro lugar, lá na Grécia. Então o protocolo, gente, de retorno é composto pelas primeiras coisas que precisam ser feitas. Então a gente sempre conversa com vocês. Primeiro as primeiras coisas. Nossa, mas que frase clichê, que obviedade. Será que é? Será que a gente sabe priorizar? A gente sabe enxergar com exatidão quais que são as primeiras coisas, colocar uma ordem de prioridade no processo? Então esse é o desafio, a gente trabalhar essa questão. Então o protocolo, olha que palavra forte, protocolo, aquilo que vem em primeiro lugar, desde lá da Grécia Antiga. Então é isso, gente, primeiro as primeiras coisas, simples assim. É isso que nós vamos estar fazendo juntos todas as quartas-feiras com vocês, ok? Então vamos juntos, vamos lá, vamos dar continuidade à nossa prosa aqui, que vai ser muito bacana esses dias todos aí com vocês. Então vamos fazer uma comparação à questão pedagógica, que foi o grande desafio dos últimos 3 anos, com relação à BNCC, né, e com os currículos referência, no caso nosso aqui, currículo referência de Minas Gerais. A BNCC, você tem a BNCC, que é de todo o país, e você tem os currículos referência que são estaduais. Trazendo aqui para a nossa realidade, a BNCC é como se fosse a Superintendência Regional de Educação. Ela está ali com todas as normativas. E o currículo referência de Minas Gerais é como se fossem os municípios. Então essa aqui é a lógica de um processo. Então as superintendências são as grandes parceiras nesse processo, sempre foram, que elas dão direcionamento, elas fiscalizam, elas dão suporte, elas detêm a informação, elas que estão ali naquele processo que será efetivamente cobrado de cada escola, de cada profissional, é um parceiro fundamental agora que você tenha que ter uma relação com a sua superintendência cada vez mais azeitada. E os municípios é como se fosse o currículo adaptado àquela realidade, é isso que é o protocolo também. Então você vai ter o protocolo, você tem uma série de realidades, mas ali, e isso vai ser apresentado, já está sendo apresentado, de uma forma geral, de uma forma ampla. Temos que trazer isso para a realidade de cada município e de cada unidade escolar. Esse que é o trabalho. E essa relação com a superintendência tem que estar muito azeitada, porque você não pode se privar, né, de receber informações de primeira mão. Então isso é fundamental que tenhamos essa parceria. Um outro ponto que é interessante também, né, com relação aos protocolos, transversalidade. Não há como pensar que nós vamos trabalhar um protocolo de retorno às aulas presenciais sem a parceria de todas as pastas daquele município. Tanto para a rede estadual quanto municipal, tá, gente? Porque enquanto a escola estadual está lá no município, são os munícipes que a frequentam. Muitas das vezes são os munícipes que estão ali trabalhando. Então não tem como, isso é tudo uma coisa só. Um município ali agora, né? Então você tem que entrar na parte da transversalidade com relação às outras pastas, né? Então isso nós vamos conversar também no decorrer dessas prosas nossas, né? Então isso tudo a gente tem que azeitar de uma forma muito tranquila e principalmente planejar. A gente precisa ter um planejamento, gente. E às vezes fala, mas eu não gosto de planejar. Nós já conversamos com vocês. A gente faz planejamento todos os dias, sem perceber.
né? Nas nossas casas, agora a gente está vivendo um momento de distanciamento social, às vezes você tem que ficar um pouco mais em casa, você tem aquela rotina da sua casa, você se planejou para ela. Dentro de uma normalidade, a gente tem um planejamento para sair das nossas casas para ir para o trabalho. Então a gente faz planejamento diariamente, em todos os momentos. Então não há por que ter esse receio de que agora é necessário planejar. Sempre foi e sempre será necessário planejar em qualquer situação. Então, o que é o planejamento? Que nós já conversamos no ano passado, o planejamento convencional. Vamos utilizar aqui alguns slides para a gente relembrar o que nós conversamos com vocês ano passado. Então, ano passado nós falamos do planejamento convencional. O que é aquele planejamento convencional? Aquele planejamento convencional é quando você começa no o quê? É a primeira pergunta. O que será feito? Essa é a primeira pergunta. Aí você vem depois do que e pergunta quem o fará. Depois do quem o fará, quando será feito. Depois do quando você vem e pergunta onde isso será feito. Aí depois você vem por que será feito. Aí por último você pergunta como será feito, né? E aí esse planejamento é o quê? De fora para dentro. E aí quando você chega no como, vem o dinheiro. Aí você trava. Falar, mas como é que eu vou fazer isso se eu não tenho dinheiro? Nós já conversamos a respeito disso. Nem tudo dentro de um planejamento está diretamente ligada à necessidade do recurso financeiro. Às vezes o recurso já está alocado ali. A gente tem que ter a habilidade e o entendimento do processo de utilizar aquele recurso financeiro que já existe, já está alocado da melhor forma possível no nosso planejamento. Então, quando a gente fala do círculo dourado, muda-se a forma de entendimento do planejamento. Aí você passa a perguntar, qual que é a primeira pergunta? Por quê? Por que fazer este planejamento? Qual que é o propósito desse planejamento meu? Depois que você conseguiu entender o propósito, é como eu vou fazer esse planejamento, que está ligado diretamente a processos. Depois que você conseguiu responder as duas perguntas, você vai para o quê? O que esse meu planejamento tem que entregar? São os serviços. Então você vê que você começa no porquê, primeiro o entendimento da porquê daquele planejamento, para depois chegar no o quê. Então isso é muito interessante, é como se fosse uma sala de aula invertida. E aí você vem com aquelas demandas de estudo, projeto de vida, transversalidade, práticas, paradigmas, interações, comportamentos, tudo aquilo que a gente já falou que num planejamento tem que estar previsto. Então quando você fala o porquê que eu vou fazer um planejamento, você tem que saber qual que é o seu legado. Qual que é o propósito do meu planejamento? O currículo de referência reflete os processos. Lembram disso? Aí o que são os serviços? Eu tenho que entregar os projetos integradores, as 10 competências, os direitos de aprendizagem, os componentes curriculares, as áreas de conhecimento. Esses são os serviços da educação. E aí que interessante, partindo do legado, respondendo o porquê. Então é um planejamento de dentro para fora. Se você não souber o porquê do seu planejamento, qual que é o legado daquele planejamento, você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Então o legado do seu planejamento. E com aquelas mesmas demandas, com aqueles mesmos instrumentos, estudos, projeto de vida, transversalidade, práticas, paradigmas, a mesma coisa. Agora, trazendo para a nossa prosa aqui, qual que é o legado que nós queremos no nosso planejamento? Segurança. Esse é o foco, esse é o porquê. Por que eu vou fazer um planejamento? Por causa da segurança, porque eu preciso ter segurança para receber a minha clientela, para receber os servidores, né, os funcionários nas escolas, para eu poder receber a comunidade escolar na escola. Então tem que ter segurança. Esse é o porquê. Esse é o legado da sua gestão. Respondeu? Né? Então, já que é segurança, como? Quais são os processos? Protocolos. Os protocolos são os processos que devem ser escritos. E quais são os serviços da educação que eu vou entregar? O protocolo estrutural, o protocolo sanitário, o protocolo socioemocional e o protocolo pedagógico. Então você vê como mudou. Então você parte, esses são os serviços da educação. Então você parte do seu porquê, do seu legado, que é a segurança, para você atingir os protocolos que vão permitir que você tenha essa segurança ao ponto de que as aulas possam retomar de forma presencial.
Então é isso que é o planejamento. Sempre com estudos, projeto de vida, transversalidade, práticas, paradigmas, interações, comportamentos, sempre dessa forma. Então, esse tipo de planejamento é o que a gente precisa ter daqui para frente. Porque não adianta você começar perguntando lá o quê, aí chegar como? Ah, não tem dinheiro, então não vamos fazer nada. Gente, esquece. Nós não podemos ter o recurso financeiro exclusivamente como uma crença militante para que a gente não tome as decisões ou as iniciativas que são necessárias serem tomadas. Então os protocolos eles demandam o quê? Eles demandam estudos, grupos de estudos, muita pesquisa, muita consulta, muita prosa, muita escuta. E isso não tem preço. Isso é a iniciativa que nós temos que tomar de acordo com o nosso cargo, a nossa função de líderes, e pôr a mão na massa e começar essa construção, mas sempre partindo. O meu planejamento, o legado que eu quero dele é a segurança. Você tem que partir de dentro para fora no seu planejamento, ok? Então é nessa linha que a gente tem que ir com o planejamento e nós vamos trocar mais algumas ideias no decorrer dessa série, destrinchando esses assuntos para a gente poder atingir os nossos objetivos. Então, como que nós vamos direcionar essas nossas prosas aqui? Primeiro ponto, eu tenho que fazer um planejamento, ok? O meu planejamento ele já tem um legado que eu preciso deixar enquanto gestor, enquanto liderança, enquanto participante do processo, que é a segurança. Então isso já está claro, o meu planejamento tem que prever a segurança de toda a clientela que eu atendo na minha unidade escolar, sejam alunados, sejam os funcionários, familiares, enfim, quem a frequenta. Como que eu vou fazer isso sem analisar o ambiente? Não tem como. Então o primeiro ponto é a análise do ambiente. Nós temos que analisar, nós temos que entender o nosso ambiente. Então eu quero a primeira lição de casa. Ó, gente, presta atenção. Lição de casa. Vocês me conhecem, né? Nós vamos cobrar. Porque quando chegar lá no fim da série e falar, eu quero o meu certificado, não sei, cadê a lição de casa? Porque hoje nós estamos aqui como facilitadores e vocês estão aí, para a gente fazer essa construção conjunta. Então, primeiro ponto, lição de casa. Vocês, nos seus caderninhos e com seus lápis e suas borrachas. Então, lição de casa. Para o próximo, para a gente já engatar a próxima prosa. Pontos fortes e pontos fracos. Você precisa relacionar os pontos fortes da sua unidade e os pontos fracos da sua unidade, de um modo geral. Comece lá com a parte física, passe pelo quadro, de funcionários ali da turma e por aí vai. Então vamos tratar dos pontos fortes e dos pontos fracos. Vamos levantar essas informações para que o nosso próximo encontro na quarta-feira a gente fale da hierarquização desses processos. Onde eu vou começar, quais que são as primeiras coisas que eu preciso providenciar até eu chegar, a coisa ir conduzindo, o processo sendo desenhado, e eu chegar lá no final com o meu objetivo, que é o legado que eu quero deixar, com a segurança, um documento que permita esse retorno de forma segura. Então, primeira lição de casa para o nosso encontro de quarta-feira. Vamos levantar quais são os pontos fracos e os pontos fortes das unidades que vocês atendem, das redes que vocês atendem, enfim, do local onde vocês estão exercendo o papel de liderança. Combinado? Porque no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre justamente desenhando a articulação e a mobilização por meio da transversalidade, taxonomia de Bloom, hierarquização dos processos educacionais. Então nós vamos falar disso. Então vamos começar entendendo o ambiente que nossa unidade está inserida, para posteriormente a gente ir avançando nesses pontos, ok? Combinado? Então já falamos da lição de casa. Então vamos combinar o seguinte agora, todos nós, porque nós estamos no barco, né, minha gente? Aqui simboliza todo o nosso conhecimento, que é fundamental para que a gente faça as coisas. Só que o que nós precisamos fazer nesse momento? Todo o nosso conhecimento, o que a gente tem que fazer? Porque já não está cabendo mais, meu copo está cheio. Eu esvazio meu copo do conhecimento e agora ele está pronto para os novos conhecimentos, para os novos desafios. Então isso é uma simbologia para a gente entender que assim, 0 a 0. Nós estamos começando do zero.
É tudo novo para todo mundo. Então vamos juntos. É dessa forma que a gente vai chegar lá. Então, lição de casa passada. Nosso próximo encontro, a quarta-feira que vem, nosso próximo encontro, né, aqui no canal Aperano Brasil. Inscreva-se no canal Aperano Brasil. Toque o sininho para você estar conhecendo, né, tá acompanhando. Pintou um vídeo lá, vai chegar uma notificação para você, para que a gente tenha essa dinâmica de construção coletiva e que ao final, né, o nosso objetivo aqui é colaborar com vocês no processo, para que ao final a gente tenha tido a oportunidade, né, tanto de colaborar quanto vocês também de se prepararem para esses novos desafios que estão chegando, ok? Muito obrigado a todos vocês, foi um prazer, né, iniciar essa retomada com vocês na formação continuada, aí com a Fundação Aperan Acesita, com a Aperano Brasil, e estamos juntos, tá? Vocês lembram daquele que a gente falava muito também, né? Se fosse fácil, perdia a graça e qualquer um faria. Então, vamos fazer, gente. Não tem a emoção pura, a vida é essa e nós precisamos seguir em frente, só que agora de uma forma ainda mais, né, atenta com relação aos detalhes que podem impactar na vida do outro, na nossa vida e na sociedade onde nós estamos inseridos, ok? Valeu, forte abraço. Quarta-feira que vem, estamos juntos novamente. Obrigado.